Olá, meus queridos, estamos de volta. Vamos continuar falando hoje um pouquinho sobre a Segunda Guerra Mundial. Só fazendo a retrospectiva, semana passada nós vimos aí discutir um pouco sobre os números, figura de Hitler, o período e o contexto inicial. E contexto inicial dessa guerra, como começa essa guerra. Então a gente vai continuar com as estratégias utilizadas na guerra, né, que foi dita, acho que foi na última aula, e com os interesses dos países que estavam participando dessa guerra. Em 1941, a gente vai falar da política expansionista japonesa. Em 1941, o Japão estava com a ideia nacionalista muito forte, militarista muito forte, né, com a ideia de expandir também os seus interesses econômicos, e aproveitou daquele momento de 1940 e 1941, aquele contexto socioeconômico que os países estavam, a Europa estava envolvida, economicamente envolvida, e ele tem o interesse de se direcionar para as colônias que os países europeus tinham. Só que tinha um problema: os interesses expansionistas japoneses se chocou com os interesses dos Estados Unidos. Então, para barrar aí o desenvolvimento japonês, os Estados Unidos impõe algumas sanções aos japoneses. Então, os japoneses, inconformados com essas sanções que são impostas, eles, em 1941, eles atacam a base naval de Pearl Harbor. Então, essa base naval no Havaí, que é atacada, muitos soldados americanos são mortos, e esse vai ser o momento em que os Estados Unidos entra na guerra, considerando que o Japão era aliado da Alemanha e da Itália. Então, os Estados Unidos, que até então estavam na condição de neutralidade, passa a tomar partido nessa guerra. E Estados Unidos é um país que nós sabemos de extrema importância pelas condições econômicas na guerra, né? E esse ataque Pearl Harbor tem até um filme, acho que é bem conhecido, e vai ser necessário para a entrada a justificativa da entrada dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial. E a gente vai falar agora de Stalingrado. Em 1941 também se acreditava que aquela expansão alemã, aquele domínio alemão, ele ia acontecer e ia se solidificar por bastante tempo. Só que em 1941, o exército alemão ele perde Moscou do exército soviético. E a partir daí, o exército alemão vai enfrentar alguma dificuldade lutando contra o exército soviético. Então, em 1943, Stalingrado vai ter uma derrota muito importante e significativa. Essa derrota, para alguns historiadores, vai ser o momento aí da reação dos aliados, quando o exército alemão, mesmo em posição por Hitler de não desistir, de continuar lutando, de resistir até o último momento, mas o marechal Frederick von Paulus estava à frente do exército, por condições também de não ter comida, das condições péssimas, ele não vai mais resistir. E aí vai ser uma derrota significativa e marcante, como eu falei agora há pouco, para a reação dos aliados. A aliança dos aliados, a gente pode lembrar que nós estamos falando da Inglaterra, da União Soviética e dos Estados Unidos. Então, se a gente for parar para observar essa aliança, nós temos aí uma nação, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas é uma nação socialista, como o próprio nome diz, e os Estados Unidos capitalista, e a Inglaterra também capitalista. Então, se a gente for observar, são ideologias opostas, né, no caso capitalista e no socialismo, mas eles se unem. É por isso que o nome, né, eles são aliados. Aliados por quê?
aliados para combater o eixo formado por Alemanha, Itália e Japão. Então, para a gente entender bem, lembrar daquela frase, né? Inimigo do meu inimigo é meu amigo. Então, não é que eles fossem tão aliados no sentido de há muito tempo, mas eles tinham um objetivo em comum, que era a derrota de Hitler. Então, eles queriam derrotar Hitler, para isso eles sabia que seria necessário unir forças. Então, por isso que acontece essa aliança. Os presidentes daquele período eram o Franklin Delano Roosevelt, era o Churchill da Inglaterra, o primeiro-ministro, e o Stalin da União Soviética, né? Então, nós temos o Roosevelt, Stalin e Churchill. Importante primeiro-ministro da Inglaterra, presidente dos Estados Unidos, Stalin, são figuras bem importantes nesse contexto. E dia D é o dia 6 de junho, de 1944, quando uma força-tarefa é organizada, soldados do Canadá, da Inglaterra, soldados dos Estados Unidos, da França, eles se reúnem, eles se juntam para montar aí para libertar algumas cidades. Eles se organizam na praia de Normandia e eles passam, né, a lutar pela libertação da França, da Bélgica, da Holanda. Então também vai ser esse dia D, vai ser um dia importante para essa reação, para essa libertação do domínio alemão. E o recuo nazista. Essa questão do recuo nazista é uma situação bem complicada. Por quê? Porque o próprio Hitler, embora a situação estivesse sendo conduzida para a derrota da Alemanha, o Hitler ele não aceitava essa derrota, como também a propaganda, que foi tão importante. A propaganda ela continuava dando a ideia de vitória e falando bem do exército alemão para os próprios alemãos. Só que isso não fazia, na verdade as pessoas não estavam mais acreditando nessa ideia de uma condição boa da Alemanha nessa guerra. Então, devido às consequências das derrotas que o exército estava sofrendo, né? Então, o fim da guerra vai ser difícil para Hitler aceitar essa condição de derrota, essa condição de fim da guerra. Tem as consequências. Esse fim da guerra, também a Polônia, que foi tomada pelos nazistas, ela vai contar com o apoio inicial da União Soviética para se rebelar contra o domínio alemão, né, nesse final. E as consequências da guerra é uma consequência, obviamente, que das vidas humanas, são aquelas consequências que eu mostrei. Essas consequências, a pior consequência, que é essa que eu mostrei: 110 milhões de envolvidos, de soldados envolvidos, 50 milhões de mortos, 72 países envolvidos, 35 milhões de judeus, 35 milhões de feridos, 6 milhões de judeus mortos. Essa é a pior das consequências, mas também a gente tem a consequência econômica, o esgotamento dos países que estiveram envolvidos. E como a Europa foi também o epicentro desse ataque, desses bombardeios, também sofreram com estrutura, economia. As principais cidades produtoras foram afetadas com a guerra, enfim. Os Estados Unidos saíram numa condição melhor, economicamente também. E a própria Estados Unidos não foi o epicentro dessa guerra. Enfim, saiu uma condição um pouco melhor que os demais países. E à frente do Pacífico. Japão estava participando dessa guerra e Japão é atacada com as bombas atômicas em 6 de agosto de 1945. A justificativa desse ataque à cidade de Hiroshima e Nagasaki, Hiroshima em 6 de agosto, Nagasaki 3 dias depois, causou, né,
tem duas justificativas. Uma justificativa é porque, segundo os Estados Unidos, as ilhas japonesas elas tinham condições, elas tinham mais estrutura para se manter na guerra e estavam resistindo à guerra. Então, essa justificativa foi dada, mas existem versões de historiadores que diziam que essas, na verdade, era uma forma dos Estados Unidos mostrar o seu poder, né, com as bombas. Então, para demonstração desse poder, resolveu acabar essa Segunda Guerra com essas duas bombas lançadas sobre o Japão, a cidade de Hiroshima e Nagasaki. Então, a gente sabe que até hoje as pessoas sofrem com a devastação da bomba. Até hoje a cidade, com a radioatividade por conta das bombas, mostrar para o mundo como seria perigoso o uso dessas bombas, e a gente vai falar um pouco também mais dessas ameaças de bombas e bombardeios aí na Guerra Fria. Lembrando também que o Hitler, ele se casa no dia 28 de abril, e ele, no final da guerra, e ele é encontrado, ele e sua esposa se suicida logo depois do seu casamento, no finalzinho aí, não reconhecendo, né, o peso da derrota, que seria o sonho de domínio da Alemanha no mundo, o sonho do Império da Alemanha caiu por terra, e Hitler, a Alemanha se rende, os demais países se rendem, e a gente tem essas consequências aí terríveis para o mundo. E os resquícios da Segunda Guerra, a gente vai falar também, dando a continuidade à divisão, na próxima semana, na próxima aula, com os países que venceram, Estados Unidos, Inglaterra e a União Soviética, que vai ter aí algumas controvérsias, porque são países, como eu falei anteriormente, que um é capitalista, outro é socialista, então são situações diferentes, são ideologias diferentes, economias diferentes, enfim. E aí a gente vai falar um pouco mais sobre isso, sobre também a participação do Brasil, sobre a política da boa vizinhança, que envolve o nosso país, enfim, na próxima semana. Então fiquem bem, estejam bem, até a próxima aula. Participar do Meet, é extremamente importante participar do Meet com resoluções de questões do IFCE. Então, estejam lá, participem todas as quartas, apareçam lá, que eu também bonifico o pessoal que está presente nas aulas. Então, tchau, até a próxima semana.